Você já deve ter parado para se perguntar como é que o mundo vai estar daqui 10 anos. Politicamente falando, economicamente falando, socialmente falando. Se a gente for usar a probabilidade de certos eventos acontecerem de acordo com eventos que já estão acontecendo, até onde a gente conseguiria chegar? O que a gente ia conseguir prever? Um dos meus livros favoritos é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, e ele traça um ensaio mesmo de como seria a sociedade se de repente todo mundo perdesse a visão e deixasse de enxergar. Essa é uma obra que mostra de forma profunda como que a gente mudaria como sociedade se de repente apenas um dos nossos sentidos sumisse. O que mudaria na nossa moral? O que mudaria no que nos torna humanos? Outro livro que eu gosto muito se chama Fundação, do Isaac Asimov. Na verdade é uma trilogia, mas é uma obra que tenta prever o futuro de acordo com acontecimentos históricos, usando a pseudo-história. Uma ciência que realmente trabalha na previsão do futuro, usando como base coisas que já aconteceram e padrões sociais e históricos. Talvez Years and Years seja uma série que trabalha da mesma forma, usando acontecimentos reais e coisas que realmente estão acontecendo, que já aconteceram, como base para prever o que pode e o que possivelmente vai acontecer no futuro, e não no futuro muito distante. Sim, ela pode fazer isso através de padrões de repetição histórica, mas ela também consegue fazer isso a partir de padrões de comportamento humano e da sociedade como um todo. Eu acho que se Black Mirror e Handmaid's Tale tivessem um filho, esse filho provavelmente seria Years and Years. O novo drama de 6 episódios da BBC segue a vida de uma família, de um núcleo familiar de uma cidadezinha da Inglaterra, ao longo de alguns anos. A série se passa entre 2009 e 2034. E a gente acompanha esses acontecimentos e tudo que acontece na vida desses personagens de um jeito bem ágil, bem rápido e uma narrativa bem envolvente, bem forte, ao longo de 6 episódios. A série, entre outras coisas, cria uma perspectiva do que pode acontecer a partir das consequências do Brexit, de um possível segundo mandato do Trump e também da ascensão da China. E ela vê o surgimento de um partido de extrema-direita e extremamente populista de uma personagem chamada Vivian Rock, interpretada maravilhosamente bem pela atriz Emma Thompson. O criador, o Russell Davies, busca trabalhar de uma forma aceleradamente assustadora e no ritmo aterrorizante como que a gente passou de uma sociedade que ignorava a política para um outro extremo, o extremo de simplesmente destruir a própria sociedade que a gente forma e que a gente é. Em um dos momentos, um dos personagens fala o seguinte: nossa, vocês se lembram de quando a gente achava o noticiário chato e de como a gente ignorava a política que estava passando no jornal? Nós nascemos em uma pausa. Essa frase ficou muito comigo depois que eu assisti a série. Nós nascemos em uma pausa. E quem nasceu nos anos 80, 70, 90, também deve sentir isso, que agora a gente está vivendo um outro ritmo. E a gente nasceu no momento de maresia e de calma. Por mais bizarro que isso possa parecer, porque teve a Guerra do Golfo, porque teve trocentos outros acontecimentos, a Guerra do Iraque, mas enfim, a gente nunca viu num aspecto tão global tudo que está acontecendo e o que essa série aborda, trabalhar e extrapolar para os anos seguintes. O que também ajuda nesse efeito é o fato do material para essa distopia estar tão próximo da nossa realidade. A começar, como eu falei, pela personagem da Vivian Rock, que é essa política mega populista que surge e ela aparece como uma palhaça, como uma figura odiosa, que você pensa, mano, quem leva essa pessoa a sério? Como é que alguém pode levar essa pessoa a sério? E, enfim, a gente vai vendo a ascensão dela e isso vai se aproximando muito da nossa realidade em inúmeros países do mundo e em inúmeras situações políticas e econômicas do planeta. Mas não só isso, também parece bastante possível que em 10 anos alguma mudança climática assustadora mexa realmente com o nosso planeta, com a forma com que a gente se relaciona como sociedade, porque a mudança climática afeta a nossa sociedade e acarreta vários outros problemas. Então a crise climática também é trabalhada de um jeito muito real na série, assim como a crise migratória e a perspectiva que a série consegue colocar, colocando um personagem dentro dessa família de alguma maneira que faça com que esse personagem fique próximo da gente, pra gente realmente já sentir uma dor que é a dor real de milhares de pessoas no mundo inteiro. A crise migratória já está acontecendo,
Mas, como ela nunca chegou e como ela não chegou no Ocidente, em pessoas do Ocidente, como as pessoas do Ocidente quase que praticamente não são as vítimas dessa crise migratória, no sentido de você ter que sair do seu país e você ser expulso do lugar onde você nasceu, da sua cultura, e você precisar fugir dali de uma maneira completamente ilegal e completamente insegura para ir para um lugar onde talvez você tenha uma perspectiva de vida melhor, como isso não chegou pra gente no Ocidente, como a gente, como vítima disso, a gente sabe que isso acontece, isso dói quando a gente vê a cena de uma criança depois de um naufrágio de um barco legal que estava atravessando o oceano para chegar na Europa, por exemplo. A gente sente aquilo dói. Quando a gente vê uma criança síria naquela situação, que a gente já viu em inúmeras imagens, enfim, dói. Mas a série coloca aquela perspectiva como se fosse a gente passando por aquilo. E isso é muito forte, porque aí realmente a gente sente o peso na nossa pele, porque é muito mais palpável com a nossa realidade, com quem a gente é, quando a gente vê um personagem tão próximo da nossa vida e da nossa realidade passando por algo parecido ou convivendo com alguém que passa por algo parecido. Mas enfim, a maneira com que essas informações são compartilhadas apenas aumenta a ansiedade e a angústia da gente assistindo, porque a gente observa a lacuna entre a maneira com a qual os personagens estão se comportando diante das coisas que acontecem com eles. E esse ritmo é o que causa o maior desconforto e o maior desespero enquanto você tá vendo a série, porque por mais que sejam eventos que aconteçam de uma maneira rápida, você sente cada um daqueles eventos, inclusive os que estão em pano de fundo. Como disse, são só 6 episódios e você vai acompanhando a vida dessa família, mas em determinado momento de cada episódio tem ou um monólogo ou um momento onde os anos passam de uma maneira muito rápida pra você ver o que tá acontecendo, sabe? Então, são cenas que vão sendo recortadas com manchetes de jornal na TV, com pronunciamentos oficiais, e num ritmo bem acelerado mesmo, como se fosse uma retrospectiva do que aconteceu naquele ano ou naqueles últimos anos, e aí você se contextualiza do que está acontecendo, você entende o pano de fundo daquelas mudanças sociais, políticas, econômicas, enfim, e você não consegue respirar, porque logo depois já vem o impacto de como aquela família está sentindo aquilo. Isso é muito forte na série, porque quando você vê aquela família sentindo, você se coloca no lugar daquelas pessoas e você se enxerga nelas, e você percebe o quão desesperadoramente próximo daquele mundo você tá. Outra coisa forte na série é ver a realidade dos personagens agindo de acordo com as coisas que são interessantes pra eles naquele momento. Então, não é previsível, esse personagem eu sei que ele vai agir daquela maneira ou vai apoiar determinada decisão. Não, porque dependendo das circunstâncias e de como as coisas vão acontecendo, a gente não sabe, a gente não tem como prever, a gente não sabe como a gente se comportaria em determinado momento de desespero, sabe? Tem uma coisa muito interessante também, a crise econômica, né, atingindo os personagens dessa série, e a crise monetária e financeira, e como alguns personagens que tinham PhD e diploma se veem fazendo entrega de pizza em aplicativos de entrega de comida. Isso realmente não tá longe da nossa realidade. A gente vê quantos motoristas de Uber, a gente vê que tem diploma, que é engenheiro formado, por exemplo, e tá trabalhando só com Uber porque foi demitido, e tá tendo que fazer a renda da família dessa forma. E assim, sim, ele tá trabalhando, que bom que ele está trabalhando, mas o quanto isso não é uma barreira na nossa sociedade, o quanto a gente não deveria lutar para isso não acontecer e não permitir que isso acontecesse e que chegasse a esse ponto. Não que ser motorista de Uber seja algo indigno ou que ser entregador seja algo que não seja digno, mas assim, a gente percebe uma crise mesmo, no sentido que, mesmo estudando, mesmo lutando por condições melhores e por tendo um diploma bom, não é uma garantia na série, e assustadoramente também não na nossa sociedade, de que a gente vai ter espaço e um emprego de acordo com o que a gente estudou, sabe? E um salário digno e condições de trabalho dignas, que eu acho que é o mais importante. O problema não é você entregar pizza, o problema é o quanto você ganha pra fazer isso e trabalhar 20 horas por dia, sabe? A série consegue abordar isso de uma maneira muito pesada. Ele também trabalha bastante a nossa relação com a tecnologia, tem uma personagem que tem uma relação muito próxima com a tecnologia, eu não sei se chega a ser um spoiler, mas a série trabalha essa nossa aproximação tão grande da tecnologia e da internet no conceito de conexão, que ela chega ao ponto de ultrapassar essa barreira de nos fazer refletir sobre: e se a gente quiser ser aquela conexão sem limites e ser fora do nosso corpo e ser deira e ser dado,
Como eu disse, é uma série importante, é uma série que é um ensaio sobre o caminho que a nossa sociedade está trilhando e onde a gente pode chegar se a gente não tomar cuidado. Mas eu acho que, bom, enfim, tem coisas que a gente realmente já não vai ter como fugir. Então, se o pior vir a acontecer, Years and Years pode funcionar como um bom preparo, uma boa preparação. E fazer com que a gente sinta que essa sensação de se afogar nos acontecimentos não vai ser uma sensação nova. Pelo menos a gente vai ter sentido ela antes. E a gente vai saber como reagir a esses sentimentos na hora que o pior acontecer. E eu acho que não tá muito longe disso acontecer. E eu me pego falando em vários momentos, vendo o noticiário ou comentando alguma coisa que tá acontecendo no mundo, eu me pego falando Years and Years, né? Bom, gente, é isso. O vídeo terminou um pouco na bad, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like se você curtiu, comenta se você já viu a série, o que você acha, o que você achou da série. E é isso, obrigada por ter assistido até aqui. Beijo, tchau!